Oi, hoje a gente vai fazer uma exploração detalhada numa norma super importante para quem lida com ambientes de trabalho. É a ABNT-NBR ISO 45001, a versão de 2018. Para quem talvez não associe o nome, é aquela norma brasileira, que vem da ISO Internacional, sabe? Que define os requisitos para o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, o SSO. A nossa conversa aqui vai ser guiada por trechos da própria norma oficial, tá? A ideia é ir um pouco além do texto e tentar captar o espírito da coisa. Qual é a proposta real dela para, de fato, tornar os locais de trabalho mais seguros e mais saudáveis também, né? Exato. O ponto central é esse mesmo. Como é que essa estrutura pode ajudar uma organização a gerenciar não só os riscos, mas também as oportunidades em SSO? E a norma, olha, ela é bem clara desde o começo. A organização é responsável pela saúde e segurança dos trabalhadores, claro, mas também de outras pessoas que podem ser afetadas pelas atividades dela. E isso inclui, o que é interessante, a promoção e proteção da saúde física e mental. Ah, então vai além do capacete da bota, digamos assim? Com certeza. O resultado que se espera é o quê? É prevenir lesões, prevenir problemas de saúde que são relacionados ao trabalho e, no fim das contas, proporcionar locais de trabalho seguros. Entendi. Então é para fugir daquela coisa de só cumprir regra por cumprir, né? É mais para criar um sistema que, tipo, pense à frente. Proativo. Perfeito. A norma menciona isso logo na introdução. É crucial eliminar perigos e minimizar riscos de SSO. E como? Através de medidas preventivas e protetivas que sejam eficazes. E a implementação disso não é só uma tarefa operacional, pelo que entendi. Não mesmo. É uma decisão estratégica e operacional da organização. O sucesso? Bom, o sucesso depende de várias coisas. A norma lista liderança e comprometimento lá de cima, da alta direção. Quem manda mesmo, né? Isso. Quem toma as decisões precisa ter uma cultura na organização que apoie a SSO, comunicação que funcione bem, consulta e participação ativa dos trabalhadores. Isso é fundamental. A participação dos trabalhadores. Vamos falar mais disso depois, parece importante. É chave. E, claro, precisa alocar os recursos necessários. Sem investimento, não acontece. E essa estrutura toda, ela segue uma lógica conhecida, né? Aquela do ciclo PDCA. Sim, totalmente. A abordagem é baseada nesse conceito. Plan, do, check, act. Planejar, fazer, checar, agir. É um processo interativo que se repete para buscar a melhoria contínua. Consegue detalhar um pouquinho cada etapa, só para a gente relembrar? Claro, o planejar, plan, é a fase de determinar e avaliar os riscos e as oportunidades de SSO. E aí, estabelecer os objetivos e os processos para chegar lá. Isso está mais na seção 6. O fazer, do. Bom, é implementar o que foi planejado, é a execução. Isso está nas seções 7, de apoio, e 8, de operação. O checar, check. Aqui é monitorar, medir as atividades e processos, comparar com a política, com os objetivos, e relatar os resultados, é a seção 9. E, finalmente, o agir, act. Com base no que foi checado, você toma ações para melhorar continuamente o desempenho de SSO. É a seção 10. Faz todo sentido. E é interessante ver como a própria estrutura da norma, se a gente olhar o sumário ou aquela figura 1 que tem nela, reflete esse ciclo. Começa lá com o contexto da organização, 4, liderança 5, aí vem planejamento 6, apoio 7, operação 8. Depois a avaliação de desempenho 9 e fecha com a melhoria 10. Exato. E essa estrutura, essa sequência, é a chamada estrutura de alto nível. É comum nas normas ISO de sistema de gestão mais recente. Isso facilita para quem já tem outras ISO, imagino, tipo 9001 de qualidade ou 14001 de meio ambiente. Facilita muito a integração. Mas, atenção, a ISO 45001 foca especificamente em saúde e segurança ocupacional. Ela não vai ditar requisitos para a segurança do produto final, por exemplo, ou para outros impactos ambientais, a menos que esses impactos criem riscos para os trabalhadores ou para outras partes interessadas relevantes ali no contexto da SSO, tá? Entendido. O escopo é bem definido, então. Na seção 1, ela diz para quem se aplica, né? Isso. Basicamente para qualquer organização, não importa o tamanho, o setor, que queira estabelecer, implementar e manter um sistema para melhorar a SSO, para eliminar perigos,
minimizar riscos, aproveitar oportunidades de SSO e tratar não conformidades do sistema. E os resultados que se buscam são: Melhorar continuamente o desempenho em SSO, sim, cumprir os requisitos legais e outros que a organização assinou embaixo. e atingir os objetivos de SSO que a própria empresa definiu. Certo. Um ponto que é fundamental deixar claro: a norma não estabelece critérios específicos de desempenho. Ela não diz, seu índice de acidentes tem que ser X. E também não é prescritiva sobre o design do sistema. Ela não dá um modelo pronto. Ah, então ela dá a estrutura, o quê, mas o como fazer depende muito da empresa. Exatamente. A organização tem flexibilidade, tem que considerar o seu contexto, seu tamanho, suas atividades, seus riscos específicos. E a credibilidade do sistema depende muito de usar essa flexibilidade com responsabilidade, né? Sem usar o escopo para excluir atividades de propósito ou para burlar requisitos. O anexo informativo até alerta sobre isso. Tem uns pontos que, olhando a norma, parecem ter um destaque especial. Aquela seção 5 sobre liderança e, de novo, participação dos trabalhadores. Definitivamente, essa seção tem um peso enorme. A alta direção, O pessoal que comanda. isso, precisa demonstrar liderança e comprometimento de verdade. Não pode ser só discurso, tem que assumir a responsabilidade geral pela SSO. Garantir os recursos, comunicar para todo mundo por que SSO é importante, promover uma cultura que realmente apoie a segurança. E a parte da consulta e participação dos trabalhadores? É vista como um fator-chave para o sucesso do sistema todo. O anexo a ponto 5.4 reforça isso. A norma é bem detalhada aqui. Ela distingue onde é preciso fazer a consulta, que é basicamente buscar opiniões antes de decidir, e onde precisa garantir a participação, que é envolver na tomada de decisão mesmo. E isso principalmente para quem não é da chefia, né? O pessoal da operação. Exato. Para os trabalhadores de níveis não gerenciais, o envolvimento deles é crucial em várias etapas, desde identificar perigos e riscos lá no planejamento, até ajudar a determinar controles, investigar incidentes, definir política, objetivos, é bem abrangente. Essa parte da participação, ponto 4, no papel é linda. Mas como é que a gente supera, na prática, aquelas barreiras culturais ou hierárquicas que às vezes impedem essa participação mais genuína em certas empresas? Excelente ponto. A norma exige que existam os mecanismos, os processos para consulta e participação, mas a efetividade disso depende muito da cultura. Aquilo que falamos, a cultura que a alta direção promove. Se não tiver um ambiente de confiança, sabe, onde o trabalhador se sinta seguro para falar, para apontar um risco, para dar uma sugestão, sem medo de levar bronca ou coisa pior. Uhum. Aí a participação vira só para cumprir tabela, né? Exatamente. Vira formalidade. É um desafio cultural, sim. Exige um esforço contínuo da liderança para mostrar, com ações, que essa voz do trabalhador é valorizada e levada a sério. Não é fácil, mas é essencial. Entendi. E seguindo no fluxo da norma, a gente chega no planejamento, 6. Ali tem a parte de identificação de perigos e avaliação de riscos, 6.1.2. O que chama atenção aí? O que eu acho interessante é a abordagem que a norma pede. Tem que ser proativa e contínua. Não é fazer uma vez e esquecer. Proativa, quer dizer, antes do problema acontecer. Isso. E contínua, porque as coisas mudam, né? Novos processos, novas máquinas, novas pessoas. O processo de identificar perigos tem que estar sempre rodando, e a norma lista muitos fatores para a gente considerar, vai além do óbvio, do risco físico imediato. Tipo o quê? Olha, tem que pensar em como o trabalho é organizado, os fatores sociais, e aqui entra explicitamente carga de trabalho, horas extras, assédio, até bullying. Nossa, até isso? Sim, a cultura organizacional, fatores humanos, cansaço, erro, situações de rotina e as não rotineiras, manutenção, emergência, incidentes que já aconteceram, internos ou externos, emergências potenciais, e até mudanças no conhecimento científico sobre os perigos. É um olhar bem amplo. Uau! Então a norma está reconhecendo que a saúde e segurança no trabalho vão muito além do risco de cair ou cortar um dedo. Inclui carga de trabalho, assédio. Isso muda bastante a perspectiva tradicional, né? Muda sim. Reconhece que a saúde, inclusive a mental, e a segurança são afetadas por um conjunto bem mais amplo de fatores no ambiente de trabalho hoje. Depois de identificar os perigos,
Aí sim vem a avaliação dos riscos associados a eles. E das oportunidades também, né? Oportunidades de SSO. Exato. Oportunidades para melhorar o desempenho, eliminar perigos ou reduzir riscos. Agora, uma parte que eu acho que é onde a coisa fica realmente prática e onde muita gente tem dúvida é na Operação 8, especificamente a tal da hierarquia de controles, 8.2.1. Ah, sim. Esse é um conceito central e muito poderoso se bem aplicado. O anexo A.8.2 explica bem. O que é transformador aqui é a ordem de prioridade que a norma estabelece. É uma ordem, assim, obrigatória de pensamento. Como assim obrigatória? A norma diz que a organização deve estabelecer e implementar controles seguindo essa hierarquia. Primeiro, sempre pensar em 1. Eliminação. Dá para remover completamente o perigo? Tirar ele da jogada? Essa é a melhor opção. Eliminar. Tipo, mudar o processo para não precisar mais daquela tarefa perigosa? Exatamente. Se não der para eliminar, aí vem a 2. Substituição. Trocar o processo, a máquina, o material por algo menos perigoso. Se ainda não for viável ou suficiente, aí descemos para 3. Controles de engenharia e reorganização do trabalho. Aqui entram coisas como isolar as pessoas do perigo, colocar proteções coletivas em máquinas, ventilação, mudar a forma como o trabalho é feito para reduzir a exposição. Ok, engenharia e organização. Só depois disso é que vem os 4. Controles administrativos, que incluem treinamento, procedimentos de segurança, sinalização, inspeções, rodízio de função para diminuir o tempo de exposição. E por último? Por último mesmo, como última barreira, vem um 5. Equipamento de proteção individual, EPI. O capacete, a luva, o óculos. Ele é necessário, claro, mas a norma deixa claro que deve ser usado quando os outros controles não são viáveis ou como complemento, mas nunca como a primeira única solução. Essa ordem faz muito sentido, né? É muito mais eficaz eliminar o risco do que só dar um EPI para o trabalhador. Mas a realidade de muitas empresas, principalmente as menores, com menos recursos, não acaba sendo pular direto para o EPI porque parece mais barato ou mais rápido. Você tocou num ponto nevrálgico da implementação. Sim, essa tendência existe. Muitas vezes é uma percepção de curto prazo, né? O EPI parece a solução imediata. Porém, a norma é muito clara. A hierarquia deve ser seguida na hora de planejar os controles. A ideia é forçar a organização a pensar nas soluções mais eficazes primeiro, porque eliminar ou substituir resolve o problema na fonte, para todo mundo. Controles de engenharia também costumam ser mais robustos. O EPI protege só quem usa e depende do uso correto da manutenção. Então o desafio é cultural e também de mostrar o valor, talvez até econômico a longo prazo, de investir nas medidas lá do topo da hierarquia. Exatamente. Mudar essa mentalidade. Mostrar que prevenir na fonte pode evitar custos muito maiores com acidentes, afastamentos, passivos trabalhistas. Além dessa hierarquia, que é super importante, a seção 8 de operação cobre mais coisas, né? Vi que fala de gestão de mudanças 8.13. Sim, fundamental. Qualquer mudança temporária ou permanente num processo, equipamento, pessoal, precisa ser avaliada antes para não introduzir novos riscos sem querer. E tem a parte de aquisições, 8.1.4. Isso, que inclui não só comprar produtos e equipamentos seguros, mas também gerenciar os serviços de contratados e a terceirização. Garantir que essas empresas que trabalham para você também sigam seus padrões de SSO ou padrões equivalentes. Para não trazer o risco para dentro de casa, né? Justamente. E, claro, a preparação e resposta a emergências 8.2. Ter planos para saber o que fazer em caso de incêndio, vazamento, acidente grave. Parece bem completo mesmo. Cobre bastante coisa da operação do dia a dia, e aí tudo isso que foi planejado lá na seção 6 e executado aqui na 8 precisa ser verificado, né? Aí entra a seção 9, de avaliação de desempenho. Perfeito! É a etapa do cheque do PDCA. Aqui a gente vai monitorar, medir, analisar e avaliar o desempenho de SSO. Verificar se a política e os objetivos estão sendo atendidos. 9.1.1. Avaliar a conformidade com os requisitos legais e outros. 9.1.2. Isso é super importante, está em dia com a lei. E as auditorias internas, 9.2. Também.
São ferramentas para checar se o sistema de gestão de SSO está implementado direitinho, se ele está conforme os requisitos da norma e da própria organização, e se ele é eficaz. E um ponto crucial dessa seção é a análise crítica pela alta direção, 9.3. A diretoria tem que parar para olhar os resultados? Periodicamente, sim. Tem que analisar criticamente todo o sistema de gestão de SSO. Ver se ele continua adequado para a realidade da empresa, se ele é suficiente para lidar com os riscos e se ele está sendo eficaz em atingir os resultados esperados. O anexo até detalha o que deve entrar nessa análise. E com base nessa avaliação toda, a gente fecha o ciclo PDCA com a melhoria. Exato. É o ACT. Aqui a gente trata os incidentes, as não conformidades, que são os desvios em relação ao sistema ou aos requisitos, e toma ações corretivas. 10.2. O foco da investigação de incidentes é achar culpado. Não, de forma alguma. O foco é entender o que aconteceu, por que aconteceu, ir na causa raiz, sabe? Sim. Para quê? Para tomar ações que evitem que aquilo ou algo parecido aconteça de novo. E a norma reforça. Essa investigação deve contar com a participação dos trabalhadores e de outras partes interessadas relevantes. Faz sentido. Quem viveu a situação ou trabalha ali tem muito a contribuir. Com certeza. E o último item é a melhoria contínua, 10.3. O objetivo final é sempre buscar melhorar a adequação, a suficiência e a eficácia do sistema para aprimorar o desempenho de SSO. Mas essa melhoria contínua significa que a empresa tem que estar mudando tudo o tempo todo? Não necessariamente mudanças gigantescas e ininterruptas, mas sim ter a melhoria como atividade recorrente, sabe? Sempre buscando formas de aprimorar o desempenho, de promover e fortalecer a cultura de segurança e de estimular a participação de todos nisso. É um processo constante. Então, ufa! Fazendo um balanço dessa nossa exploração pela EBNT NBR ISO 45001, fica bem claro que ela oferece um roteiro, uma estrutura bem sistemática, né, para ajudar as organizações a gerenciar saúde e segurança. O foco é muito forte na prevenção de lesões, de problemas de saúde, e em criar locais de trabalho que sejam seguros e também saudáveis. E para mim, 3 coisas ficaram martelando. O papel fundamental da liderança, que tem que comprar a ideia de verdade. Essencial. A consulta e participação dos trabalhadores, que não é só um detalhe, é chave para o negócio funcionar. Lógica do ciclo PDCA, de planejar, fazer, checar e agir, buscando sempre melhorar. Perfeito. E é muito importante a gente reforçar uma coisa que a própria norma alerta lá no começo, na introdução. Ter o certificado ISO 45001 na parede ou ter um manual super bem escrito na gaveta, isso por si só não garante a prevenção de acidentes ou a melhoria do desempenho. Ah, claro, o papel aceita tudo, né? Pois é, o sucesso de verdade vem da implementação efetiva, de como esse sistema é mantido e vivido no dia a dia da organização. E isso está totalmente ligado àquela cultura que a alta direção promove, aos recursos que ela de fato disponibiliza e ao comprometimento real em todos os níveis, do diretor ao chão de fábrica. E o nível de detalhe, a complexidade do sistema vai variar muito. Com certeza. Depende do contexto de cada um, o tamanho da empresa, a geografia, a cultura local, as leis aplicáveis, os riscos específicos que ela enfrenta. A norma dá estrutura, a organização adapta a sua realidade. Para a gente fechar, então, eu queria deixar uma provocação, uma reflexão final. A norma coloca a eliminação do perigo lá no topo da hierarquia de controles, certo? Como a medida mais eficaz. Sim, a mais eficaz. Mas como a gente mesmo comentou, na prática, muitas vezes o foco acaba indo lá para baixo, para os controles administrativos ou para o EPI. Se as organizações levassem essa prioridade da eliminação realmente a sério, mas a sério mesmo, desde a hora de projetar um novo processo, um novo produto, um novo ambiente de trabalho, que tipo de inovações em segurança poderiam surgir disso? Que mudaria se a primeira pergunta fosse sempre: como a gente pode fazer isso sem ter esse risco aqui? Em vez de ser como a gente controla esse risco que já existe. É uma ótima reflexão. Mudar o foco da gestão do risco para o design sem risco, sempre que possível. Fica aí para o pessoal pensar.